Olá, amados, bom dia, graça e paz. Em mais um dia, segundo o elo da perfeição, Cristo ungido de Deus, Jesus, o Filho do Homem, aquele que nos capacita dia após dia, aonde ele disse a Tomé que creu porque o tocou e porque aquele que quando ele fez a aparição ressurreto e ele não estava entre aqueles que o viram, e quando ele os relataram a Tomé, Tomé disse: só creio se ver as suas mãos furadas e o seu lado perfurado. E quando Jesus se apresenta e Tomé está presente, juntamente com aqueles que disseram a Tomé, antes mesmo que eles dissessem algo, Jesus, na sua onisciência, disse: vede, Tomé, toque. E assim Tomé creu. E Jesus ali disse: porque me vistes, crestes, de agora em diante, bem-aventurados sois aqueles que não viram e creem em meu nome. Obras farão as mesmas obras. Obras maiores farão, porque eu vou para o Pai. Assim como Jesus também nos ensina, jamais justificais a si mesmo e nem tampouco buscai honra e glórias de homens, porque se assim procede, nada é. Ele nos ensina. Quando diziam, tu és o rei, e ele dizia, tu o dizes. Quando o chamavam de bom, ele dizia, por que me chamais de bom? Só há um bom, o Deus, os mandamentos, todo aquele que guardar na tábua de um coração de carne e perseverar cumprindo, na verdade, através daquele que é o cumpridor, o elo da perfeição, segue nas mesmas obras. Na verdade, ele disse, pelos seus frutos os conhecereis. Aonde há um tempo de plantar, assim como há um tempo de arrancar o que se plantou. Por isso, nós não nos justificamos a si mesmo, a quem nos justifica, assim como o Pai o justificou, aonde incrédulos sempre haverá, porque está escrito que devido a multidão ser incrédula, muitos não herdarão o reino dos céus, por perseverarem segundo as imaginações das suas mentes, segundo as suas próprias tolices, assim a palavra nos diz. Perseveram com entendimento de próprios olhos, da onde não se desvia do mal, mesmo porque está escrito que ele não divide da sua honra, glória e imortalidade, para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Mas a um coração contrito e arrependido, ele compartilha a honra, a glória e a imortalidade. Aqueles que dão toda a honra e toda a glória, produzindo as obras, sendo seus imitadores, e perseveram dia após dia, do qual não nos justificamos. Há quem nos justifica, assim como o Pai justificou o Filho, assim o Filho nos justifica. Assim como há incrédulos como Tomé, que Tomé ainda o viu e o confessou, mas há muitos dos incrédulos que não herdarão o reino dos céus, porque vão continuar sempre na dúvida. E a palavra diz que aquele que tiver fé do tamanho de um grão mostarda e disser a este monte, lança-te ao mar, assim se sucederá. Mas se tiver dúvida, não se alcança jamais. A fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus, a semente, o grãozinho de mostarda, que se tornou árvore grande no reino dos céus, estando como menor e servindo se tornou grande. E assim nós glorificamos dia após dia aquele que tudo opera e executa, que é o fato de não sermos consumidos,
segundo a sua infinita bondade e misericórdia que se renova a cada manhã, e Ele a utiliza como a quer, assim nos ensina o Senhor, aonde muitos estão produzindo os frutos segundo a figueira brava, frutos insuportáveis, da qual foram seduzidos, temo, assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido a pura devoção de Cristo. Falam nele, mas não o conhecem. Seguem acumulando iniquidade sobre iniquidade por perseverarem. Falam em Deus, mas seu Deus é o pai da mentira, assassino desde o princípio. Seguem as suas ofertas, das quais o Senhor as vomita, as rejeita. São ofertas como que de Caim. E a palavra diz que nos últimos tempos, pela cegueira, pelo esfriamento espiritual, iriam mandar matar alguns, achando que estariam prestando culto a Deus, porque estão segundo a ira humana. Aí está escrito: ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Mas todo aquele que está segundo o poder da lei, da qual não se cumpre os mandamentos, está sobre ira. O seu interior são brigas, dissensões. Aqueles que amam uma briga, ama o pecado. Toda maledicência está pairando sobre as suas moleiras. Do seu interior flui mau cheiro diante das narinas do Senhor, do qual o Senhor as rejeita todas as suas ofertas. Mas aqueles que perseveram exalando um bom perfume em Cristo, Ele sendo o Pai, o perfumista, e Jesus a própria essência, da qual aquele que está nele, ele em nós, demonstra pelo bom proceder, e as atitudes exalam como um aroma agradável às suas narinas, e ele as aceita. Não por merecimento próprio, porque tudo é o Espírito de Cristo que opera em nós, e nós somos pó, do pó viemos, por pó voltaremos, por isso não nos justificamos. Há quem nos justifique, e aquele que nos capacita, aquele que nos ensina. Se busco honra e glórias de homens, nada sou. E assim nós procedemos, e Ele é aquele que nos justifica, aquele que nos enche da sua presença dia após dia, primeiramente para que a nossa alma, os dias vão bens e longos nessa terra, e ainda alcance a salvação, repouso para a nossa alma na vida vindoura, porque Ele nos testifica, porque não andamos segundo a punição, nem segundo o medo que se pressupõe aqueles que estão por punição, por não serem cumpridores dos mandamentos, por perseverarem segundo a lei de Moisés, a ponto de querer assentar no trono de Moisés. A palavra os relata como aqueles que carregam sangue de inocentes. Por isso, no devido tempo, recebem o seu galardão, da onde os seus frutos de hipocrisia já estão sendo revelados, mas eles ainda não têm nem mesmo a consciência para reconhecer a sua própria vergonha exposta publicamente. Mas o Senhor é aquele que os galardoa, segundo as suas próprias maledicências, da qual o Senhor já disse que as sepulturas estão abertas, e assim Ele está a galardoar, porque Ele os vence pelo sopro da sua boca. Assim como aqueles que perseveram nas obras de justiça através do seu Espírito, também recebem o galardão, da qual pelos seus frutos os conhecereis. Assim nos diz o Senhor, e nós depositamos a confiança naquele que é do alto, e não em meros mortais, porque está escrito: maldito do homem que confia no homem. Maldito do homem cujo coração se afasta do Deus vivo para confiar num coração
enganoso que faz muitos planos e não prevalecem. Mas nós depositamos a confiança naquele de que, agindo ele, não há quem possa impedir o seu agir, e a ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre. A multidão incrédula sempre vai existir, mesmo para receber o seu galardão segundo as suas próprias maledicências. A palavra diz que é como um espírito de entorpecimento. Continuam crendo em suas mentiras, onde o véu lhe é colocado para que recebam o seu galardão segundo as suas próprias atitudes, porque dele não se permite zombar. Lá do alto ele ri dos zombadores e insultadores, e assim como o Pai ria quando eles zombavam e insultavam de Cristo Jesus ali no Monte das Arábias, atualmente o Filho é quem nos julga, e quem nos justifica. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.